Olá, minhas queridas ouvintes empreendedoras, meus queridos ouvintes empreendedores que também têm estado aqui nas sextas-feiras com a gente. Nossos números de audiência crescendo, eu estou tão feliz. 40 a mais, estou com elas, mais uma sexta-feira. Carmen Leonel e Raquel Fonteles apresentando esse programa que é uma delícia, que é de muito, muito, muito prazer para a gente fazer, né, Raquel? Opa, mais uma sexta-feira, o happy hour da semana aí, né? E hoje uma sexta-feira diferente também, porque é sexta-feira santa, né? Sexta-feira, feriadão, todo mundo aí se aquecendo já e se aquecendo com um bom papo empreendedor aqui. Hoje com uma convidada muito interessante, muito especial também. Interessante, eu fiz questão de colocar essa palavra, porque é um assunto que vai dar muita margem para muitos ouvintes aí desse segmento, né, Carmen? Opa! Gente, hoje o tema é um tema chique. É um tema que coloca a gente para atividade. Aliás, essa semana e a próxima semana, que eu já vou dar um spoiler aqui, nós vamos colocar essa mulherada para malhar. Não é isso, Raquel? Já deu a deixa aí do que a gente vai falar. Hoje a gente vai receber no nosso programa Thaís Siqueira, que ela é empresária no setor de moda fitness feminina, focada no design contemporâneo e na versatilidade de suas peças, com uma trajetória acadêmica notável como docente e pesquisadora de comportamento de moda colonial, que faz dela uma referência em um campo que desafia e ressignifica, amo essa palavra, os paradigmas tradicionais da moda, promovendo uma abordagem crítica que valoriza narrativas além do eixo ocidental dominante. A designer é empreendedora da marca Tá Siqueira Com e experimenta como a moda pode ser uma poderosa ferramenta de inovação do empreendedorismo feminino. Uau! É muita coisa. Thaís, seja muito bem-vinda. Te passo a palavra aí para você se apresentar, para a gente trocar uma bola hoje, trocar uma ideia, bater uma bola hoje, falar sobre essa sua trajetória, que tem muita coisa para a gente falar, né? Sim. Primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. É muito interessante estar aqui hoje compartilhando com vocês sobre os desafios de empreender na área de moda, né? Eu comecei com estilo, né, como estilista, me formei já há 16 anos e já passei por diversos caminhos até chegar no empreendedorismo. Que legal, que legal. Você, pelo que eu entendi aqui da sua trajetória, foi sempre fiel à moda, né? Sim, sempre fiel à moda. Eu comecei na área por influência da minha mãe, que costurava quando eu era criança, para poder gerar renda para nossa casa, né? E a minha mãe sempre me levava nos cursos que ela fazia, e eu gostei daquilo. Então, desde criança, eu sou envolvida com os tecidos, com as máquinas. Grande parte da minha família é da área da saúde, mas eu fui para a área da moda. Que legal, que legal. A gente vê aqui uma certa vocação, né? Não só a vocação, mas também uma coisa que é passada aí de mãe para filha, isso é muito legal, uma paixão, né, que acabou sendo gerada aí, né, Carmen? Raquel, você percebeu que a maioria das nossas entrevistadas, quando começa a falar, vem a história do passou de mãe para filha? Sim. Olha que loucura! O empreendedorismo feminino acontece por algo que a gente traz de herança, por algo que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa juventude e que teve a mão condutora de uma mulher, no caso, a mãe. Estou muito curiosa para saber mais sobre isso, hein, Thaís? Isso aí. Conta um pouquinho para a gente, Thaís, como se deu, assim, qual foi o seu primeiro projeto que você começou a falar, nossa, eu tenho dom para isso, vejo um caminho de um mercado na moda para que eu comece, né, a me desenvolver, a trabalhar. Como que se deu isso? Então, no ensino médio,
eu participei de alguns cursos, como artes plásticas, que é uma área que eu gosto bastante, é uma área bem criativa, com o Nino Kais, que é um artista plástico daqui de São Paulo. E após isso, eu fui fazer curso de costura industrial, que é diferente de costura no maquinário caseiro, né? É uma costura voltada para a indústria, onde tinha melhores acabamentos. E como eu sou muito xereta, eu fazendo esses cursos, eu concorri a uma bolsa num instituto de moda daqui de São Paulo. Eu fiquei entre os finalistas, mas eu não consegui a bolsa. E como já era algo que eu já havia determinado na minha vida, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com moda, eu fui fazer faculdade. Eu entrei na faculdade no outro ano, e de lá para cá eu não parei. Que legal, que legal. Você, ao longo dessa trajetória, você também foi para a docência, né? Trabalhou também como docente. Você pegou a sua experiência e levou para a sala de aula, basicamente, né? Sim. Eu trabalhei dentro do mercado nacional como estilista. Eu tive a oportunidade de crescer nessa área, coordenando alguns departamentos da área de estilo. Eu tive uma oportunidade também de trabalhar dentro de fábricas, como que a roupa é feita, como o tecido é feito. Também fui trabalhar com importação, com produto que vem de fora para dentro do país, com desenvolvimento, com comportamento, pesquisa de tendência, que foi uma outra área dentro da moda que eu me apaixonei, sou apaixonada até hoje por comportamento, porque é o comportamento social que dita as tendências. Depois que dita as tendências, a gente vai observando que tudo isso vai para as lojas, né? E aí a gente começa a ver todo um movimento de que aquilo vai mudando até chegar a uma outra tendência. Então, comportamento é algo que eu gosto muito dentro da moda também. E eu fui parar na docência, porque eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Por todos os cursos que eu passei, eu era uma boa aluna. E aí o mundo da moda ele vai ficando pequeno, porque você vai conhecendo as pessoas ao decorrer dos anos. E aí eu ajudando várias pessoas dentro desses cursos e também na faculdade, eu vi que eu tinha um feeling para ensinar. E aí eu fui me dedicar à área da docência, onde eu comecei como temporária em cursos livres, depois eu fui efetivada. E no decorrer dos anos foram quase uma década dando aula em diversos lugares, tanto em espaços físicos como online também. Na época da pandemia eu dei aula online. Que legal, que legal. Thaís, qual o grande desafio de um professor da área da moda? Eu entendo que tem modelagem, tem desenho, tem corte e costura. Como é que foi isso durante a pandemia? Sem laboratório, eu quero dizer, né? Durante a pandemia, o maior desafio era a estrutura. Eu tenho a possibilidade de ter um ateliê na minha casa. Então, eu gravava vídeos, né? Deixava os vídeos disponíveis e também dentro da plataforma online da sala de aula, eu tirava dúvidas e corrigia alguns trabalhos. Foi feito aquilo que era possível dentro das condições que a gente tinha. Mas, logo após a pandemia, o grupo de alunos eram pequenos, né? A carga horária de aula era mais flexível, com todos os cuidados, óbvio, né? E a gente foi suprindo a necessidade daquele aluno, porque é muito diferente um online do que um presencial em matérias que são de mão na massa, de atividade que você precisa fazer ali naquele momento para avaliar o desenvolvimento daquele aluno. Então, o desafio era bem grande. Legal, legal. A gente vê aqui que você pegou um compilado de talentos seu, de conhecimentos, né?
você viu aí como potencial para uma sala de aula, então você já foi muito bem preparada. Então, a gente fala aí que para você chegar onde você está hoje com a sua marca, você teve aí contato ao longo da sua carreira em corporações, contato com diversos setores, o que eu acredito que tenha ajudado você nessa empreitada de agora, não é isso? Sim, me ajudaram muito. Trabalhar com fornecedores de matéria-prima me ajudou muito. Entender como se faz cálculo de produto, que eu acho que é a maior dificuldade para quem empreende e não é da área. Entender sobre o público-alvo também, eu acho que é a maior dificuldade também, uma das dificuldades de quem está empreendendo, não só o público-alvo, mas por que eu vou ter aquela loja naquele lugar? Por que a minha logo ela é preto e branco? Qual é o carro-chefe da minha marca? Então, todos esses macetes dentro de uma marca é algo que me favoreceram. Então, eu digo que eu tenho muito mais possibilidade de ter acertos do que erro. Não que eu não vá errar, né? E acho que faz parte da vida de qualquer empreendedor, e do crescimento também da empresa. Mas eu acredito que eu tenho uma bagagem boa aí para atuar no mercado. Que legal. Thaís, eu tenho uma curiosidade também. Se você tivesse que hoje se classificar numa rodada de negócios, como é que você define o seu negócio, como você chegou na sua marca e quais são os seus meios de comercialização de produtos? Só vou contextualizar o que a Carmen está perguntando. Em cima dessa pergunta da Carmen, fala primeiro sobre a sua marca para a gente, o que é, qual o segmento, tudo certinho, que daí em cima você fala para a gente. Sim, a minha marca, ela se chama Tassiqueira, Code Company, né? Ela é uma marca voltada para o público feminino, com peças versáteis, que são para utilizar em grande parte das ocasiões, que eu acredito que seja uma necessidade da mulher hoje em dia, porque as mulheres trabalham, as mulheres levam os filhos para a escola, depois voltam para o trabalho, depois quem tem possibilidade vai treinar, ou vai fazer um yoga, vai fazer uma aula de dança, vai no banco. Então, eu vejo que a vida da mulher ela é muito corrida. Então, as peças que eu crio para a marca são para suprir essa necessidade, para ser uma peça confortável e dinâmica para o dia a dia. Eu tenho muito cuidado ao escolher a matéria-prima, por questão de transparência também, né? Para ser uma peça que, independente se eu for usar uma roupa íntima de cor vermelha, amarela, não vai ficar transparente. Então, eu tenho cuidado quando eu escolho essa matéria-prima para desenvolver o produto, que seja um produto confortável, que essa mulher se sinta bonita e que respeite o corpo dela. Mas como isso, né? Como eu já havia comentado com vocês num outro momento, essa mulher, ela pode ter um corpo curvilíneo, ela pode ser uma mulher magra, ela pode ser uma mulher alta, ela pode ser uma mulher gorda, enfim, eu tento ter um olhar para que aquela peça fique bonita naquela mulher, independente do corpo dela, né? A gente vê um viés muito diferente nas passarelas, né? A gente está vendo a volta da magreza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com a beleza do corpo feminino. E aí eu já chego num outro lugar, que é o lugar da autoestima, que eu me preocupo bastante também, né? Quando a gente vê que nas passarelas e na maioria das publicidades, a gente só vê uma mulher com aspecto europeu ou uma mulher magra, e isso está voltando com tanta força e a gente luta tanto para que as mulheres se sintam bem, eu tento fazer um produto que essa mulher se sinta confiante, não só bonita e confortável. Muito bom, né, Carmen? Excelente! Eu queria fazer uma pergunta técnica que eu não posso negar, que eu sou da área de pesquisa, não vou me conter. Por onde você começa? Que tipo de pesquisa você faz? Assim, imaginei uma coleção para o verão 25, 26.
Por onde você começa? Eu começo a minha pesquisa de mercado pelas minhas amigas, pelas minhas clientes, pelas pessoas que estão à minha volta, com vários tipos de abordagem, numa conversa, ou uma cliente que entra na loja, e eu gosto de me comunicar, né? Eu sou professora também, então eu faço várias perguntas de uma forma que não seja cansativo também. Ah, você não achou o produto que você gostou, mas o que, que você gostaria de ver aqui na loja? Né? Quais cores você gosta? Então, eu faço todo um mapeamento dessas pessoas e de pessoas com corpos diferentes, né? Pessoas gordas, pessoas magras, pessoas baixas. Muito antes de abrir a marca, eu já pensava e já atuava nessa pesquisa de campo. É legal isso que ela falou referente ao que você perguntou, Carmen, porque, assim, às vezes é importante, eu percebo, também sou, né, trabalhei muito tempo com marketing de moda, e teve uma marca que eu atuei como visual merchandising, que é uma das vertentes que eu gosto muito também na moda, e atuei bastante tempo. Eu trabalhei numa marca, numa corporação, que vocês devem conhecer aqui, não existe mais, infelizmente a marca faliu, que era Luigi Bertoli. Eu estou citando o nome aqui, que era uma marca que tinha um carinho muito grande. E eu trabalhei 4 anos para essa marca na época, e eles tinham várias linhas lá dentro. A gente está falando de um fast fashion, né, que tem várias linhas, enfim, mas aí eles queriam atender, assim como a Zara faz isso também, dentre outras, era a linha para menina de 15 anos, que era uma linha muito legal, que atendia muito bem, e aí eles estipulavam uma numeração. A calça da menina de 15 anos, a numeração era do 32 ao 38, só 30, eles queriam pegar esse público da pré-adolescência e adolescência, a 38. E aí eles começaram a estender um pouquinho, aí até o 42. Só que as mulheres começaram a gostar e se interessar mais por essa linha. E aí começou a surgir uma demanda para que eles fizessem números maiores para atender a essas mulheres, porque a linha estava respondendo muito bem. Então, o cliente ele é um excelente termômetro, né? Eu lembro bem da Luigi Bertoli, porque eu tenho uma pessoa aqui agora com 33 anos, mas na época, com 15, 16, que amava algumas peças, os vestidos principalmente, as nuances, né? E aí a pessoa, né? É aquela coisa, em cima eu sou 36, embaixo eu sou 42. Passei por muitos problemas na hora de comprar peças da afinada Luigi Bertoli, né, Raquel? Né? Mas o visual merchandising das lojas era impecável. Então, essa marca em especial lá dentro se chamava, falando dessa questão do cunho de marca, se chamava Lab. Lab por quê? Porque remetia ao laboratório, e eles tinham uma tipografia todo remetendo a Coca-Cola, então tinha toda uma ligação com a menina conectada, o que ela consumia, sabe? Tinha todo... É tanto que o cenário tinha o quarto de uma menina. Por que eu falei de tudo isso? Porque você faz um filtro com as suas amigas, com as pessoas que você pega, você obter esses primeiros resultados para partir para outras pesquisas então, não é isso? É isso. É isso. E fora os materiais de pesquisa que também chegam, né? Que tem outras plataformas, né? Que a gente vai observando, a gente também faz análise de outras marcas, que é importante, marcas já consolidadas também no mercado, e aí a gente começa a entender que está indo pelo caminho certo também. Mas o melhor termômetro é o cliente. Legal. Falando de fornecedores, Thaís, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Brasil na hora de você buscar um fornecedor desse tipo de tecido que você falou que você procura tecidos que não tenham transparência, que sejam duradouros, que deem conforto. Como fica a questão do fornecedor desse tecido? Olha, para quem está começando a empreender, são poucos os fornecedores que dão a oportunidade para você comprar menos quantidade.
Porque para marcas grandes, geralmente é comprado toneladas ou rolos de tecido. Então, eu posso dizer que menos de 50% desses fornecedores, eles são habilitados para vender uma quantidade bem menor para o empreendedor, nesse caso, né? O que pode ser, por exemplo, quando você vai lá buscar o seu fornecedor dentro de São Paulo, que eu acho que é um lugar até que ok para o fitness, para compra, você consegue ali um ou outro e você fica fidelizado a ele, nesse caso, né? Legal. Thaís, até seguindo essa linha da pergunta que a Carmen fez agora, eu queria que você compartilhasse com a gente, com as nossas ouvintes, quais foram aí as dificuldades que você encontrou para empreender nesse segmento? Você acha que pode falar para a gente que é um segmento mais complexo ou muito pelo contrário, há uma facilidade maior porque as pessoas hoje se preocupam mais em fazer atividade física? Como que é essa questão que pode estar interligada ou não ao lifestyle da pessoa? Olha, eu acredito que o número de academias aí está comprovado, né, que aumentou. Então, logo, tem demanda para o mercado de moda, né? Vai ser difícil não ter demanda para o mercado de moda, porque é um dos mercados que mais faturam no mundo. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado ao despertar o desejo para esse consumidor para adquirir um produto de forma excessiva, né? Então, eu fico entre a cruz e a espada ali, porque eu quero sim que a minha cliente compre o meu produto, eu quero que ela volte, mas eu preciso conscientizar ela em relação a esse consumo. E eu acho que algumas marcas, elas não se atentam a isso. Ou se elas estão ligadas nesse movimento do consumo, que a gente vê que está rolando, elas fingem que não estão vendo, né? Porque o que vale mais é tá faturando do que tá conscientizando o seu cliente. E eu gosto muito de transparência. Eu acho que eu não conseguiria ter uma marca e só ficar despertando desejo e não tendo esse papel de conscientizar o cliente, que ele tem que ter cuidado ali consumindo. Legal. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim. Na verdade, eu gostaria até de entender, até aprofundando um pouquinho mais, eu entendi a sua dificuldade entre preciso vender, mas também preciso conscientizar, né? A sua dificuldade, eu diria, para você compartilhar aqui, enquanto empreendedora, para abrir a sua marca e manter a sua marca. Como se deu esse processo? Quais as dificuldades que você viu no setor? Se você achou que era um setor ok, quais foram as dificuldades para você consolidar a sua marca, se você está nesse processo? Eu vou até aqui, porque são várias perguntas, né? Eu acredito que a maior dificuldade do empreendedor, para quem está começando, é o mercado digital. Porque quem sai na frente, geralmente são as grandes marcas, que elas já têm ali todo um sistema e toda uma bagagem e todo um poder aquisitivo e financeiro também de estar à frente de muitas plataformas digitais. A gente tem a IA chegando aí, aliás, já chegou há um tempo na área da moda, né? E como que isso vai ser para quem está começando? Essa é uma pergunta que eu me faço ainda. Porque quem vai ter as melhores ferramentas para lidar com a IA na moda, vai ser difícil ser uma marca como a minha. E isso é um desafio. Vai ser uma marca que já está consolidada no mercado, mas aí eu, como empresária, empreendedora, eu vou ter que buscar ferramentas que cabem a mim nesse momento, até eu chegar onde eu quero chegar, que é o meu objetivo. Boa. Então, o papo começa a ficar bom quando eu entro com essa notícia. Atingimos 25 minutos já de gravação, queridas. Mas eu quero continuar o nosso papo indo para um caminho. Uma curiosidade, Thaís, que eu quero que você, como empresária, possa brevemente se posicionar. Essa semana no meu Instagram,
eu recebi no feed a notícia sobre o deserto do Atacama e o lixão de roupas novas, que está gerando aí um burburinho nas redes de gente que quer pegar voo para o Chile para ir até o deserto. Assim, calma. Como você enxerga o papel que a moda tem em relação à sustentabilidade e a uma melhor qualidade no tratamento de roupas, de tecidos e de insumos? Olha, primeiro que começa com o lance de educar a sociedade em relação ao consumo, né? Eu acredito que seja isso. E as marcas estarem dispostas a ensinar esse consumidor de todas as classes, sabe? Desde um fast fashion até uma grife, independente, porque o que a gente consome no mundo vai ficar aqui, não vai para fora, não vai para outro lugar, então a gente tem que ressignificar esse produto. Ele não pode ir para um deserto ficar lá parado, né? Eu acho que ressignificar pode ser pensar como que esse tecido ele está sendo construído. Podemos usar fibras biodegradáveis? Né? Algumas tecelagens já trabalham dessa forma. Embalagens também, tudo que envolve a moda, linha, enfim, tudo. Podemos também pensar em que essas roupas, ao invés da gente jogar fora, pode se doar, como já fazia antigamente, né? Muitas famílias vai passando e vai passando e vai passando, né? Passa de um irmão para o outro, passa para um abrigo. Existem tantos abrigos, gente, que as pessoas, as crianças precisam de roupas. E aí, né? São assim, são ações que são simples. Então, precisa ir para o Chile. Tem tanta gente no Brasil precisando de roupa. Tem os brechós. Agora virou uma coisa um pouco meio gourmetizada. Então, eu acho que a gente também precisa rever esse conceito de brechó, né? Acho que são os hábitos sociais que precisam mudar. E não só das pessoas, mas das marcas também. A gente não pensar só em dinheiro. A moda fatura muito, todo mundo precisa de roupa, e eu acredito que sempre vai precisar, mas eu amo a moda, eu também quero viver de moda, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, não dá para ter tudo também, né? Então vamos ficar com a parte de que a gente precisa viver nesse planeta bem, antes que ele jogue a gente para fora daqui. Concordo super, super. Gente, olha, é um papo que dá muito pano para manga, né? Mas, assim, o que a gente tem aqui, você falou de um ponto, eu queria só contextualizar em cima brevemente do que você falou, da questão das ferramentas, né? Da dificuldade das ferramentas. A gente teve aí, com o acontecimento lastimável da pandemia, que muitas empresas tiveram que aprender mais do mundo digital do dia para a noite, né? Sim. Nós mesmos, enquanto professores, tivemos que se readaptar a dar aula online do dia para a noite, né? Então, foi um Deus nos acuda, mas todo mundo se adequou a esse novo cenário, né? E aí, assim, eu lembro que a gente teve nessa época que essas empresas, essas grandes fast fashion, como Riachuelo, Renner, enfim, os seus e-commerces, para eles terem uma facilidade de trabalhar melhor ali a questão do omnichannel, de conseguir atender melhor esses clientes, o cliente não podia ir até a loja, então ele ia lá comprar um sapato, tinha todo um ferramental lá dentro do e-commerce que tinha o formato do pé, ele colocava a numeração, tinha lá o formato, tem até hoje, né? Isso surgiu exatamente nessa época, para entregar uma maior assertividade possível para o cliente. Do mesmo jeito, referente a tamanho de peça, né? Como que é o seu tipo de corpo. Tudo bem que nem todos são precisamente corretos. É tanto que a Gabi, às vezes a gente troca uma ideia referente a isso, tem marcas específicas que ela compra, e ela reclama muito dessa questão, né, Carmen? Que a numeração não é fidedigna, né? Então, eles tentam fazer isso no online, mas às vezes nem no presencial acaba sendo possível, né? Falta adaptação, né? Porque eu tenho uma numeração de sapato que tem a pontuação meio.
E aqui no Brasil, principalmente para o feminino, não existe. Né? Eu morei um tempo fora e assim, lá fora o meu número do meu sapato era 10,5. O que corresponderia aqui a um 40,5, digamos. Aí eu sou obrigada ou comprar um 40 que fica apertado, ou um 41 que dali a algum tempo vai começar a dançar no calcanhar. Isso em termos de calçado. Roupa eu nem preciso falar, porque eu sou obesa e eu tenho um quadril muito largo e em cima eu sou pequena, e aí é um caos. Eu acabo apelando para minha estilista particular, que eu tenho em casa, graças a Deus, formada em moda, que ela desenha, ela vai atrás do tecido e ela tem a máquina de costura e ela faz algumas coisinhas, porque senão nem a Shine não resolve minha situação. É uma questão, né? Não é, o Thaís? Mas é isso, Thaís. Eu acho que você está corretíssima, essa questão do educar, né? Algumas dificuldades a gente tem mesmo. Eu queria que você, até para a gente fechar aqui, Thaís, que você deixasse uma palavrinha aqui para as nossas ouvintes que está aí empreendendo, começando a empreender nesse segmento da moda, sobretudo moda fitness, né? É um segmento que, ao seu parecer, é um segmento bom para se trabalhar, não é? Quais os desafios? O que você aconselha, né? E queria também, claro, aqui agradecer imensamente a sua presença, acho que foi muito enriquecedora. Eu comecei falando que seria muito interessante, porque nós acabamos entrando em várias vertentes aqui, e que, se deixar, com certeza teriam mais pautas para abordar. Sim. E é muito bom, foi muito bom. Queria de verdade te agradecer muito. Obrigada, eu agradeço o convite. A troca foi maravilhosa. Eu também, se deixar, eu falo aqui até. E o que eu deixo assim de conselho assim para a galera é que empreender requer planejamento. Então, busquem ferramentas de gestão de negócio para quem é da área da moda, é muito importante, porque um negócio ele não vive só da criação, a gente tem que ter uma visão de mercado, a gente tem que ter uma visão de sustentabilidade, de necessidades do público, né? Entender muito sobre o público-alvo. Eu acredito que nesse momento econômico também que nós estamos vivendo, não dá para a gente ficar jogando dinheiro fora. Então, assim, se planejem para que vocês possam ter muito mais acertos do que erros, né? E para evitar erros financeiros, porque a gente precisa investir, é um sonho também, eu acredito que todo mundo que empreende está realizando aí não só uma necessidade de um público-alvo, mas um sonho também pessoal. Esse é o meu caso, né? Eu estou realizando um sonho da minha vida, eu falo que eu sou muito feliz na área da moda, de poder trabalhar com o que eu gosto, e é desafiador, né? Não é romantizar os caminhos, mas é buscar ferramentas para poder realizar esse sonho. É isso que eu deixo aí como mensagem. Ai, que muito linda você, viu, Thaís? Foi um super prazer te receber no nosso programa, trocar ideias. Como a Raquel disse, vem muitos temas vêm à cabeça quando o tema é moda, a gente adequar. Quase você não conseguiu falar sobre o seu trabalho sobre colonialismo, que eu acho que a gente vai merecer um outro convite, né, Raquel, para um outro programa explorar mais esse tema. Quem sabe fazer um programa casado de você com a Cíntia Mariá para falar legal sobre isso, né? Eu deixo aqui no ar que a Cíntia vai ouvir nosso programa e ela já vai se sentir convidada. Te agradeço muito, me despeço de você, me despeço das minhas ouvintes, mas antes, Thaís, deixa com a gente o seu arroba e como as nossas ouvintes podem te encontrar e saborear a sua moda. Eu tenho 2 Instagrams, um pessoal, que é aberto, né, que eu falo sobre tudo lá,
o Tá na Moda, que é com 2 As, na moda, e a minha marca, que é a Tá Siqueira, tudo junto também. São esses dois Instagrams. THA, né? Isso, THA. O Tá na Moda é só THA? Na moda. Ótimo, ótimo. Muito obrigada pelo convite. Quem sabe eu vou estar aqui numa próxima vez falando sobre moda decolonial e corpos femininos. Com certeza, achei uma ótima ideia. A gente já deixa no ar aí. A Cíntia, ó, tá ouvindo aí? Já deixa na sua agenda aí. Vamos nos programar para uma segunda rodada aqui de você com a Thaís. Eu acho que vai ser muito bom, muito, muito interessante o papo. Bom, gente, olha, queria agradecer a vocês, nossas ouvintes queridas, nossos ouvintes queridos. Foi mais uma sexta-feira maravilhosa, com um papo muito enriquecedor, né, sobre empreendedorismo. Queria falar para vocês que perderam aí o nosso programa. A gente tem 2 reprises, né, na semana, aos sábados e às terças. E para quem também não conseguiu assistir as reprises, a gente tem o nosso canal no YouTube, que está lá disponível a gravação, que você pode acompanhar. Então, o nosso canal no YouTube é 40 mais, estou com elas, o mais é o MAIS. Sigam lá também o nosso Instagram, 40 mais, estou com elas, @ 40 MAIS, 40 mais, estou com elas. E para você que quer entrar em contato com a gente, compartilhar aqui a nossa história, a sua história conosco, aliás, é 40 mais, estou com elas, @gmail.com. Lembrando sempre que o mais é o MAIS, não o sinalzinho. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência de todos vocês aí. E vamos aqui, né, Carmen, para mais 40 mais maravilhoso. Eu acho que não tem maneira melhor de falar sextou, no 40 mais, sextou. Com elas. Gente, até semana que vem. Até a próxima. Excelente feriado aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.